quando ela teve a sua experiência forte com Jesus. Ela ouviu uma história de uma professora na escola dominical, contando sobre o céu. E ela saiu desesperada, chorando de lá da classinha. Eu falei, Jesus poderoso, o que aconteceu? E ela chorava, perguntou e nomeou a família inteira. Papai não vai morrer, mamãe não vai morrer, vovó não vai morrer. E foi, não, ninguém vai morrer. Então fomos saber da professora e ela disse, não, eu contei uma história sobre o céu. E aí nós concluímos que, para ela ensinar do céu, ela disse que as pessoas iriam morrer e iam para o céu. E Eliane era precoce, os seus 2 anos e meio, ela não queria que mamãe, vovó, todo mundo da família morresse. Então, ela chorou muito, nem conseguia comer a comidinha. Aí eu disse, Deus, e agora? Eu preciso falar para ela mudar essa visão que ela tem do céu, vai ser um pavor, né? Então o Senhor me orientou, peguei algumas joias, ouro, pérola, e usei, sabe o livrinho sem palavras? Quem já usou o livrinho sem palavras? Então usei o livrinho sem palavras e fui falando aquele plano de Jesus, né? E quando eu cheguei na página amarela, e eu disse, Li, essa página é o céu. Aí os olhinhos dela já ficou cheio de lágrima de novo. Eu falei, sabe que no céu tem rua de ouro? E dá para a gente escorregar na rua de ouro, de tão gostoso que é lá. E vai ter porta de pérola. E mostrei o colar de pérolas e tal. E eu fui falando e eu disse, mas para a gente chegar lá, nós temos que receber Jesus como dono da nossa vida, o Senhor. E aí nisso Eliane começa a chorar. E eu falei, Deus, tudo em vão que eu contei para ela, né? Tá chorando de novo? Aí ela vira, põe a mãozinha assim no coração. Mamãe, eu quero aceitar Jesus no meu coração. E ali eu disse, Então orei com ela e eu dizendo assim, recebo Jesus no meu coração. E ela falou, Jesus, eu quero que você seja o meu dono. E eu creio que desde aquele dia Jesus é o dono da vida da Eliane. E ali um chamado começou, né? E glória a Deus. E hoje ela está aqui para falar para pais, para a escola e repartir o que Deus tem dado a ela. Quero abençoá-la, amém? Vamos orar, estenda suas mãos. Pai, obrigada porque os teus planos, os teus traços, só o Senhor sabe fazer. Nós somos apenas colaboradores e intercessores. E queremos, Senhor, que nesta manhã o Senhor também use a vida da Eliane como o Senhor quer. Que flua da vida dela a unção que o Senhor já tem dado a ela. Esta unção de mestre, esta unção de tocar vidas, que isto flua através da vida dela. Porque o Senhor continua sendo dono da sua vida, da sua família, deste ministério que o Senhor tem entregue a ela. Por isso, Pai, cobre agora que esta unção possa fluir. Nós oramos com ações de graças, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Quantos aqui são pais? Mães. Professores. Quantos têm escola? Eu queria hoje falar um pouquinho para cada um de vocês. Espero não deixar ninguém de fora, porque eu, pelo menos como educadora, gosto de ser chacoalhada. Eu não sei se vocês gostam de ser chacoalhados. Tem gente que não gosta porque quando chacoalha dá uma tontura depois. Mas eu acredito que de vez em quando a gente precisa levar uns chacoalhões e entender um pouquinho a realidade do que estamos vivendo. Então chacoalha a pessoa aí do seu lado, fala, já vai se preparando. Eu acredito que na palestra da manhã, as crianças estão aqui em cima, podem descer as crianças. A tia Rose já está ali, já vai encaminhá-los para a salinha. Mas eu acredito que nessa manhã ficou bem claro para nós, e se não ficou, eu vou reforçar aqui para que fique, que a família é muito importante. A família é muito importante. Certo? Alguém aqui não gosta de família?
Alguém aqui quer pegar as famílias da escola de vez em quando pelo pescoço? Mas a família é muito importante. E eu sei que nós, como educadores, principalmente à frente da direção da escola, a gente acaba percebendo os problemas que a família enfrenta. A gente vive junto com as famílias, cada situação que cada um vive. E a gente tende a culpar a família. A gente tende a julgar a família, a dar sempre a culpa na família. Então, se a criança tem qualquer tipo de problema, a culpa é da família. Mas hoje eu estou aqui para dizer para vocês que ainda que a família tenha culpa, ainda que os pais estejam errados, nós temos uma responsabilidade, temos que fazer a nossa parte. E tem um equívoco, né, naquele texto do Salmo 127:3, que diz que os filhos são herança de quem? Do Senhor. Eu não sei porquê, mas pai e mãe têm mania de ler esse texto e achar que os filhos são herança deles. Os filhos são os meus tesouros, são a minha herança. Não, os filhos são herança do Senhor. E também, lá em 1 Timóteo 5:8, diz, eu não vou ler, mas depois vocês podem procurar a referência, diz que aquele que não cuida da sua família é pior do que o infiel. E sempre nós, os evangélicos em especial, usam muito esse texto para dizer que a família não está sendo evangelizada, que não está levando os parentes para Jesus, e também serve. Mas eu quero levar esse texto para os filhos. Porque quando Deus nos dá filhos, eles são a nossa família. E aquele que negligencia o seu filho é pior do que o infiel. E dentro da escola de educação por princípios, nós temos todos os tipos de família. Família evangélica, família católica, família espírita, família que não tem religião, família que não acredita em Deus. Temos famílias. E temos que saber lidar com essas famílias, porque muitos pais estão negligenciando os seus filhos. Mas e nós? E a escola? Então, pela manhã nós falamos bastante sobre o papel da família, mas hoje nós vamos entender o que a escola pode fazer para mudar esse quadro. Porque reclamar não é a solução. Falar mal da família, muito menos. A escola, como nós conhecemos hoje, é coisa nova. A escola não começou assim como nós conhecemos. A escola começou civilizações muito antigas, lá da Mesopotâmia, do Egito, que era só para elite, não era a escola formal como nós conhecemos hoje. E nos tempos mais antigos o ensino era passado de pai para filho, as crianças não iam à escola. E mesmo depois, em tempos mais não tão antigos, o próprio Brasil, quando vieram os jesuítas, quem tinha acesso à educação não eram todas as crianças. Depois, no século XVIII, com o iluminismo, começou-se a escola para todos, né? O que nós chamamos de o processo de escolarização para todos, que foi a batalha do período ali do iluminismo. E a escola, ao longo desses anos, até chegar a nós, passou por diversas transformações. Quem aqui participou da escola tradicional, com a cartilha? Levanta a mão. Parece que é a maioria, né? Quem aqui já fez parte da escola que nada funciona, nem cartilha, nem livro, nem lúdico, nem tradicional? Estamos vivendo um tempo bem diferente daquele que era na nossa escola e que também não funcionava. Não podemos dizer a escola era boa, porque se ela fosse boa, ela não teria precisado de transformações. Ela não era boa. É que piorou. Em vez de melhorar, piorou. Só que a nossa realidade hoje, a realidade da escola, e eu prestei bem atenção àquilo que ontem o Dr. Sérgio estava falando, não adianta a gente ficar buscando coisas que não sejam efetivas. Nós temos que ser efetivos, porque nós queremos mudança. Amém? Nós queremos algo diferente, nós queremos alunos diferentes, nós queremos uma escola diferente, nós queremos professores diferentes e famílias diferentes. Nós queremos algo novo. E a escola hoje, além do papel de formação dela,
o papel de formar o cidadão para viver em sociedade, para trazer conhecimento, para adquirir novas experiências, hoje ela ganhou várias outras atribuições e tarefas. Talvez essa seja só a realidade de São Paulo, não sei. De repente, lá no estado de vocês não acontece. Mas aqui em São Paulo, a escola também resolve o problema da fome. Porque tem crianças que vão para a escola só para comer a merenda escolar. Ela também cuida da saúde e do bem-estar da criança. Porque a criança chega na escola por muitas vezes sem tomar banho, doente, com febre. E a escola tem que lidar com isso. Com problemas emocionais, e a escola tem que perceber que aquela criança tem algum problema. A escola também cuida da questão da segurança. Muitos pais não têm com quem deixar seus filhos e colocam na escola, período integral, das 7 às 19. Como disse ontem, vem buscar a criança e ainda pergunta para a escola, e o que eu faço com meu filho à noite? Não sabem, então deixam na escola para já sair da escola com almoço, com janta, com lanche, com banho e de preferência de pijama e dormindo, porque aí no outro dia já fica mais fácil para trazer para a escola. Essa realidade é só de São Paulo, tá? Da disciplina, porque muitas vezes, como nós ouvimos falar ontem, os pais não sabem pôr limites. E aí jogam para a escola. Tó, professor. Lá na nossa escola, a gente até brinca. Tem crianças que no final de semana desobedecem e na segunda-feira vem escrito na agenda: professora, falei para ele que você ia conversar com ele porque ele não me obedeceu no final de semana. Ou então eles ameaçam e falam: tia, ou fulaninho, eu vou contar para a sua professora o que você está fazendo. Nós temos vivido essa realidade na nossa escola, que é uma escola pequena, particular, de pessoas que têm uma condição de vida razoável. Não estou falando de escola pública, que a mãe tem que trabalhar muito, muito mesmo, e a gente entende que é uma realidade diferente. Estou falando da realidade de todas as famílias. É isso que tem acontecido. E além da disciplina, a nossa escola, hoje, a escola brasileira, também recebeu mais uma atribuição, mais uma tarefa. Vocês achavam que era pouco da aula só, daquilo que vocês foram formados? Tem mais coisa para fazer. Tem que ensinar princípios e valores. Porque os pais estão desestruturados, a família brasileira está perdida. Então, conta com a escola, para que a escola traga um ensino de como a criança deve se conduzir, se portar, no que ela deve acreditar. Eu já tive pai que chegou para mim e falou: olha, eu optei por uma escola cristã porque eu não sei ensinar meu filho essas coisas, então eu preciso que vocês ensinem. E aí o que está acontecendo com a nossa escola hoje? A nossa escola está instruindo, educando, ensinando, cuidando, disciplinando e substituindo. Substituindo quem? Os pais. Sendo que a escola, ela não é o lugar natural da criança. Porque quando Deus criou o mundo, ele não criou a escola, ele criou a família. A família é o lar, é o lugar natural da criança estar, para que ela cresça. A escola não é. A escola veio com um propósito. Mas hoje, a escola substitui a família em diversos aspectos. E aí, a gente pensa, eu tenho ido aos treinamentos, às escolas, quando o pessoal quer iniciar a escola de educação por princípios, chama a gente para treinamento, e em todas, 100%. Se tiver alguém aqui que é diferente, levanta a mão, porque você vai entrar na minha estatística de 1%. Mas, por enquanto, é 100%. Todos falam assim: lidar com os alunos é fácil, difícil são os pais. O problema não são as crianças, o problema são os pais. Tem aluno que você fala assim: o problema não é ele, é a mãe. Olha aqui, ó, igualzinho. É diferente? Alguém vai mudar a estatística aqui? Pois é. Mas como nós ouvimos falar e sabemos muito bem, nós temos que ser efetivos. E essa é a nossa realidade.
Então, chacoalhe a pessoa que está do seu lado e fala, a realidade é essa. Goste você ou não, a realidade é essa. E olha para quem está do seu lado e fala assim, não adianta reclamar. Se você optou pela área da educação, você vai ter que cobrir essa carência. Se você quer mudança, você vai ter que fazer alguma coisa. Não adianta reclamar. Sabe por quê? A culpa não é da família. Se a gente for entrar no assunto, a gente vai mudar de assunto. Mas a culpa vai muito mais além do que só o problema que a família brasileira enfrenta hoje. Não é só a família, é toda uma desestruturação. Uma falta de Deus, uma falta de amor, uma falta de princípio, uma falta de valor em toda a sociedade, até na igreja. Então, é muito mais do que a gente imagina. Nós temos que pensar o que podemos fazer daqui para frente. Sabe aquela pessoa que sempre que erra, sempre que acontece um problema na vida dela, uma dificuldade, ela se retrata ao passado? Ah, mas eu sou assim porque meu pai era assim. Ah, mas eu faço assim porque comigo aconteceu tal coisa. Ah, mas fazer o que é... Às vezes nós somos assim. A gente fica culpando, culpa a família, culpa o governo, culpa todo mundo que tem culpa. Mas do que adianta? Não adianta. A gente tem que parar e falar, tá bom, um monte de gente tem culpa, mas eu vou fazer a diferença. Eu vou assumir o meu papel e vou fazer bem feito. Porque se não for assim, nós estamos perdendo tempo. Nós estamos trabalhando, nos cansando, nos estressando, ficando, como ontem foi mostrado na estatística, quantos professores doentes emocionalmente, estafados, professores, eu vejo no estado, a gente ouve falar das histórias, professores pedindo licença porque estão com problemas psiquiátricos. A pessoa ficou doida, os alunos conseguiram deixar o professor doido, literalmente falando. Então, não adianta a gente passar o nosso tempo reclamando e vendo essa situação se não for para mudar. É melhor deixar, é melhor ir fazer outra coisa. Se for para mudar, nós vamos ter que enfrentar essa guerra. Nós vamos ter que enfrentar essas dificuldades e essas barreiras. E como escola de educação por princípios, que nós temos falado, nós temos uma visão. E essa visão, ela atinge todas as áreas da educação, e uma delas é a família. Então, nós sustentamos a visão de que a escola de educação por princípios recebe a família. Você não recebe o aluno, a aluna ou os alunos. Você recebe a família. Cada criança que entra na sua escola está entrando o pai e a mãe juntos. Ou a avó ou o cuidador. Estão entrando juntos com aquela criança, porque como nós vimos aqui pela manhã, cada criança tem uma história. E cada família é diferente uma da outra. Não adianta, não tem nenhuma igual, não é verdade? Cada uma tem um jeito, cada um tem uma mania, cada um exige mais, outro exige menos, ou não exige nada. Cada família é de um jeitinho. Assim são os seus alunos. Só que tem uma coisa, a escola sozinha também não faz nada. Por mais que a escola substitua a família, o pai, a mãe, a avó, o cuidador, aquele que está ausente, a escola assume. Fala, tá bom, então eu vou cuidar. Mas ainda que ela faça o melhor sozinha, não é 100% efetivo. Quantas vezes você já se deparou com aquela situação que parece que você está dando murro em ponta de faca? Você ensina a criança chega em casa, aprende B, e não faz nenhum nem outro, faz o C, que eles criam uma coisa nova. Então, nós precisamos entender que a escola tem um papel, hoje, muito maior do que o que seria a única responsabilidade da escola. Não tem jeito. Precisamos assumir como professores, como direção, como escola, em parceria com a família. Com a família.
A educação efetiva é aquela que escola e família falam a mesma língua. Aí funciona, 100%. Enquanto a escola fizer tudo sozinha, vai ter algum resultado. Já ouvi muita gente contar, lá na escola a criança está ótima, não tem problemas. Mas quando está em casa, aí dá problema para os pais, porque os pais não fazem isso, os pais não fazem aquilo. Mas não é 100% efetivo. Nós não queremos crianças que funcionem só 50% quando estão na escola. Nós queremos crianças que estejam bem, saudáveis, produzindo, aprendendo 100% em casa e na escola. Então, nós precisamos da família. E a família precisa da escola. E agora? Então, o que fazer? Tá difícil? Tá fácil para alguém? Se tiver, me fala a receita, que para a gente está difícil. Mas tem solução. A solução é trabalhar muito e trabalhar mais. Mais do que já temos trabalhado. Sabe por quê? Nós precisamos trazer a família para dentro da escola. A família precisa estar conosco, em parceria. Isso que significa parceria. Parceria não é só quando o aluno vai lá, faz a matrícula, e aí a mãe sabe, a escola me ajuda com a educação do meu filho. Meu filho estuda na escola X, eles me ajudam, mas eu não sei nada sobre aquela escola, e a escola não sabe nada sobre mim. O dia que você chama a mãe, depois de 3 anos que o aluno já passou por diversas professoras, você quase cai de costa com tudo que você ouve. Fala, meu Deus, olha a história dessa criança que eu não sabia. Não pode. E os pais precisam ser educados. Lembra que nós ouvimos ontem que não se reeduca quem não foi educado? Essa é a nossa realidade. Então, a escola hoje, a visão da escola cristã é uma escola que educa a família. Dobrou o seu trabalho? Então, chacoalha quem está do seu lado e falou, agora dobrou. E o salário continua o mesmo, viu? Não muda não, mas o trabalho dobrou. A pergunta é, estamos dispostos? Você está disposto? Você está disposta? Porque eu não vou te falar qual é a nossa proposta se você não estiver disposta. Se você falar, não, estou cansada. Se tiver que trabalhar com família, estou fora. Você quer saber a proposta? A nossa proposta para trazer os pais para dentro da escola começa na hora da matrícula, na hora de recebê-los. Eu estou recebendo a sua família. Quem é o pai, quem é a mãe, quem é a avó, quem é o avô, quem são os tios, quem cuida. Que hora sai, que faz em casa, qual que é a rotina do seu filho. O que vocês gostam de assistir, o que vocês gostam de fazer. Não é assim quando você conhece alguém? Quando você faz uma amizade, quando você vai namorar, quando você vai casar. Você não quer saber daquela pessoa? Quer saber tudo. Nós temos que saber tudo dos nossos pais. Sabe por quê? Porque eles vão entregar a herança de Deus na nossa mão para cuidar. Eles não estão dando dinheiro deles para pagar o seu serviço. Não estão. Eles pagam o serviço da escola. Mas na nossa mão eles estão entregando o que tem de mais precioso. Não tem nada mais precioso. E você precisa saber de quem é aquela preciosidade. Quem cuida de você? Quem é sua mãe? Quem é seu pai? Quem é seu avô? Quem é sua avó? Você não tem pai? Você não tem mãe? Onde você vive? Como que você vive? Qual é a sua condição? Nós precisamos receber a família. Nós precisamos amar a família. E aí você vai falar para mim, isso é difícil. Mas amor não é sentimento, né? Não fique esperando sentir amor, porque você não vai sentir amor por ninguém, porque ô coração duro que o homem tem. Amor não é sentimento, amor é mandamento. Nós temos que amar, independente de qual seja a família, de qual problema ela tenha, de quão difícil aquela mãe é. Nós temos que amar e respeitar.
Como é que nós vamos ensinar respeito, honra para os nossos alunos se nós não respeitamos nem o pai e a mãe que eles têm? Que são as pessoas mais importantes do mundo para eles. Você já viu aquela mãe, aquele pai que maltrata a criança, que não cuida da criança, que judia, que você fica com dó de ver como aquela criança é tratada, mas quando a mãe vem buscar a criança na escola, a criança sai toda feliz, se joga nos braços da mãe, abraça a mãe, beija a mãe. Porque eles são importantes para aquela criança. E eles têm que ser importantes para nós. Porque nós estamos sendo um braço deles. A escola é a extensão da família, é braço de apoio. É uma parceria. Você trabalharia com alguém que você não suporta? Você abriria um negócio com a pessoa? Falaria, ó, vem ser meu parceiro. Vem cá, eu quero ser seu parceiro, nós vamos trabalhar todos os dias juntos, mas eu não suporto você. Ninguém faz isso. Pais, é a mesma coisa, é uma parceria. Quando você aceita aquela família, você está dizendo para aquela família, eu vou trabalhar com você todos os dias. Porque aquela criança vai estar ali todos os dias representando o que ela é. A história do que ela é, da família dela, dos pais, dos avós, dos irmãos. Da condição que ela vive, da realidade dela. Levar a visão da escola para dentro da família. Quando a família matricula um aluno na escola e você recebe um aluno como professora, aqueles pais precisam entender qual é o seu objetivo. Vocês não mandam o currículo para os pais saberem o que a criança vai aprender, o que ela vai se desenvolver. Algumas escolas produzem um plano e apresentam aos pais, olha, esse bimestre nós trabalharemos isso. O bimestre que vem nós trabalharemos tal coisa. Eu espero que o seu filho até o fim do ano esteja falando, andando, sabendo álgebra, cada um na sua idade. Nós temos metas que nós deixamos claro para os pais, onde nós queremos que as crianças cheguem. Mas os pais das nossas escolas cristãs precisam entender qual é a visão da nossa escola. O que nós vamos ensinar para os filhos deles? O que nós esperamos que eles nos dêem autorização para que nós possamos ensiná-los? Como é que você vai formar valores numa família que não sabe nem que tipo de valor que você vai passar para o filho dele? Eles precisam saber, eles precisam entender, para que na casa deles, eles possam falar a mesma língua. Para que eles possam ensinar os mesmos princípios e os mesmos valores e fazer o mesmo tipo de disciplina. Se a escola tem um determinado costume lá na Impacto, nós ensinamos alguns pais a como colocar a criança para pensar. Porque o pai chegava e falava, como que vocês fazem para pôr limite? Então vamos sentar e vamos combinar, vamos fazer um combinado. Da mesma maneira que a escola faz, você vai fazer na sua casa. E aí funciona. Porque a criança sabe que ela não vai dobrar nem lá, nem cá. A linguagem é a mesma. Como que nós vamos fazer para que os pais entendam a escola se eles nem vão à escola? Não foi? Ontem nós ouvimos falar, eu já descobri agora uma técnica nova. Eu falei que na próxima reunião de pais vai lá a convocação com o artigo e a lei. Estão convocados perante artigo, o pai que não comparecer, sobre punição. Eu falei, funciona, o importante é trazer a primeira vez, na segunda fica mais fácil. Mas nós precisamos buscar estratégias de como trazer os pais para a escola. E tem maneiras, uma delas é a mais tradicional, a mais conhecida, e eu tenho certeza que todo mundo faz, que é a famosa reunião de pais. Reunião de pais, bimestral, trimestral, cada escola tem o seu método, alguns pais vêm à escola, se Deus quiser daqui para frente vai vir 100%, porque eles vão ser convocados. E quando eles forem convocados e estiverem lá na sua sala, a reunião de pais não é só para você passar o boletim, as notas, a avaliação e falar todos os pepinos que a criança deu para você naquele bimestre. Falar para a mãe, olha, agora resolva. Não. Nem tem propósito, porque boletim pai e mãe lá em casa. Nota, eles vêm com o filho. Avaliação, eu gosto, lá na Impacto eu falo, os pais têm que levar para casa e ver com o filho depois.
Não precisa ficar vendo ali na frente da professora e já reclamando, né? Tirou 4 de matemática, por que tirou 4 de matemática? E aí vira aquela discussão e perde a finalidade. Reunião de pais é uma oportunidade para você conhecer a família. E olha, só pergunta para a mãe, tá tudo bem? Só faz essa pergunta na sua próxima reunião. Que você não vai conseguir que ela saia da sua sala em menos de 30 minutos. Vai ter que vir alguém lá bater na porta e falar, a próxima mãe já está esperando. Porque os pais precisam conversar e conhecer quem cuida dos filhos deles. E quando eles veem uma oportunidade de poder confiar em você, eles vão se abrir. Eles vão falar, eles vão contar. E eles também vão poder dizer o que eles esperam da escola. E aí sim começa a haver parceria. A escola que trata o pai e a mãe da porta para fora do portão não é escola. Dá outro nome. Não é escola. Porque a escola é da família. O pai e a mãe têm que ter o direito de entrar, de sentar, de conversar, de perguntar, de saber. Porque se fosse o seu filho, você ia querer saber. Você não deixaria seu filho em algum lugar, nem ia nem saber quem está cuidando, se ele ficou bem, se ele chorou, não chorou, se ele teve febre, não teve febre. A família tem o direito. E a reunião de pais é uma oportunidade de conversarmos. Me conta, o que você está sentindo do seu filho, o que está acontecendo. Aí sim você vai colocar as situações que são relevantes àquele aluno. Mas não perca a oportunidade, não use a reunião apenas para passar notas, avaliações e se livrar da mãe rápido porque você não está com paciência. Não faça isso, lembra da parceria. Lembre, eu cuido do seu filho todos os dias. Eu preciso ter um tempo para você, para te ouvir. Cursos para os pais. Ontem nós ouvimos a ideia, né, que foi dada, achei tremenda. Esses cursos vão acontecer de acordo com a realidade de cada escola. Então, de repente, a sua escola é só de educação infantil. E você vai identificar que os pais estão com dificuldade em aprender a cuidar dos básicos. Nós tivemos há anos atrás, eu me lembro quando a Vânia ainda era berçarista, uma mãe que subiu para ver ela dar banho, porque ela queria aprender a dar banho no bebê. Porque a enfermeira no hospital ensina em 20 minutos e depois manda a mãe com o nenê para casa. E ela não sabia como que limpava o umbiguinho, como que limpava o ouvidinho. E subiu para aprender. Então, às vezes, quando nós falamos que os pais precisam ser educados, é nessas simples coisas que vai fazer toda a diferença no relacionamento da escola com o pai, que vai se sentir extremamente acolhido e amparado só de poder ir até o banheiro e ver você dando banho no filho dele e aprender como faz. E a escola que vai conhecer aquela mãe e falar, puxa, tá vendo? Depois o menino ia chegar sujo no outro dia, eu ia criticar, mas coitada, ela nem sabe dar banho. Ela não aprendeu. Então, oportunidades de cursos conforme a realidade. Tem escolas que precisam falar sobre assuntos de sexualidade. Pais que os filhos estão na puberdade, na adolescência e não sabem lidar com isso. Chama um profissional da área, chama um psicólogo, uma professora que fez algum curso de formação diferente. Chama os pais, convoca. Nós vamos falar sobre o assunto tal e eu preciso que você ouça desse assunto. Então venha. Falar sobre questões de agressividade. Leva o promotor lá na sua escola, que ele vai poder falar com os pais sobre essa questão da violência. Precisamos pensar formas de elaborar cursos. E talvez você vai falar para mim assim, mas não adianta, se a gente fizer, os pais não vêm. Perseverança. Não vem uma vez, não vem na segunda, não vem na terceira, uma hora vem. Vem porque nós vivemos essa experiência lá na Impacto, teve um ano que de 40 alunos, se eu não me engano, vieram 5 pais, 4 pais. Foi uma reunião que dá até desânimo, né? E é como ele disse, vem os pais dos filhos que não precisam. Aqueles que você ficou esperando que viesse, não aparecem. Mas nós não desistimos. E hoje as nossas reuniões de pais têm uma presença de quase 90%. Tem pai e mãe que não vem mesmo. Não tem problema, nós não vamos desistir deles. Nós vamos continuar trabalhando. Um dia eles virão.
A oportunidade vai surgir, mas não deixe de fazer pensando já no que não vai acontecer. Faça imaginando o que pode acontecer. Se toda vez que nós formos planejar alguma coisa na escola, nós pensarmos, ninguém vai vir, ninguém vai se interessar, ninguém quer saber, a gente não faz nada. Nós temos que começar a planejar pensando, eles virão, se não vierem dessa vez, vem da próxima. E fazer, realizar. A comunicação entre escola e pais, família, tem que acontecer. Não tem alternativa. Nós, professores, precisamos buscar estratégias de como nos comunicar com os pais. Via agenda, caderneta escolar, telefone, e-mail, né? Hoje em dia, você pega o nome das mães, todo mundo tem Facebook, pega lá o Facebook da mãe, manda um recadinho no final de semana, pergunta se está tudo bem, passearam, como é que foi. Precisa haver comunicação com aquele que é parceiro nosso. Eles precisam saber que nós nos interessamos, e mesmo que não haja interesse dos pais, porque muitas vezes a gente preenche a agenda, preenche a caderneta, pede para os pais vistarem, pelo menos para a gente saber se aquilo foi visto, e vai e volta, passa uma semana e ninguém vistou nada. Não tem problema, continua escrevendo. Uma hora eles vão ler, uma hora eles vão responder. Busca outras maneiras, mas tem que haver comunicação. Comunicação é um ponto primordial. Projetos. Projetos é uma outra proposta fantástica que tem funcionado e extremamente efetivo. Porque o projeto, ele dura um tempo. Ele pode ser um projeto de 15 dias, um projeto bimestral, um projeto para o ano. Mas o projeto vai envolver a família. Elabore projetos que envolvam a família. Manda pesquisa para casa. O filho responde a folha A, o pai responde a folha B. O filho desenha uma coisa, a vovó desenha outra. Ponha os pais, coloquem os seus pais para participar dos projetos escolares. E depois faz avaliação para eles. Papai, a sua participação foi excelente, parabéns. Gostei muito do que você escreveu. Quando nós trabalhamos o princípio da mordomia, da responsabilidade, uma professora fez uma coisa muito bacana e que funcionou demais. Ela ensinou os alunos que eles tinham que cuidar das coisas deles, do quarto, dos brinquedos. E aí ela mandou uma tarefa, que a mamãe e o papai tinham que observar por uma semana e, ao final da semana, escrever para a escola o que o filho e a filha ajudaram. E aí veio os relatórios dos pais, que a criança quis arrumar a cama, que a criança quis lavar a louça. E no final, aquele comentário da mãe, olha, foi muito bacana o projeto, eu vi mudança no meu filho. E a oportunidade da professora falar, muito joia, que bom que vocês participaram desse projeto. Continua, mamãe, em casa. Continua ensinando o seu filho a cuidar dos brinquedos, cuidar da gaveta, cuidar das coisas. É uma maneira de envolver os pais. Festividade. É mais uma ideia. As festividades fazem parte do cotidiano escolar. Toda escola tem festa. Pelo menos uma vez no ano tem que ter festa. Se a escola não tem festa, é porque a coisa realmente está ruim. Tem que ter festa. Porque as crianças gostam de festa. Eles amam ensaiar, se preparar, apresentar. E, acima de tudo, a maior expectativa deles de uma festividade é que os pais estarão lá. Eles não veem o dia de chegar o dia da festa, porque eles querem dançar para o papai e para a mamãe, eles querem mostrar o que eles fizeram, os trabalhinhos. A festividade tem que ter um propósito e ser muito bem elaborada, para que você atraia os pais. Traga. E é no momento da festividade a grande oportunidade que a família tem de perceber o que a escola está ensinando, o que a escola está fazendo. De ir à sala de aula e você apontar os trabalhos. Olha aqui o que o seu filho desenhou. Olha aqui a atividade preparada. Venha à sala de aula, conheça os pais dos amiguinhos dos seus filhos. Nas escolas dos maiores é uma oportunidade para que os pais também possam conhecer o professor, conversar sobre questões mais sérias de crianças maiores. Porque festividade todo mundo gosta.
O pai não tem aquela barreira de que vai para a reunião e vai levar bronca da professora. Porque pai e mãe têm medo de professora. Vocês pensam que não? Tem, eles pensam, já vão reclamar do meu filho. Tem pai que senta lá e fala, o que ele aprontou? Eu falo, nem ia falar nada, né? Mas na festividade, não. Eles vão desarmados, eles vão felizes. É um dia alegre, é um dia de participação da família. E lá eles vão poder conhecer a escola melhor e entender. Por exemplo, a festa da família. A festa da família é fantástico, porque você traz toda a família. E aí você elabora projeto durante 15 dias antes da festa, pedindo fotografia, pedindo informação. Canta músicas que falam sobre família. E ali é uma oportunidade de dois lados. Você que adquire conhecimento e sabe mais daquela família. E o pai e a mãe que vão entender qual é a sua visão sobre família. Porque é na festividade, quando a diretora, quando a professora vai dar a palavra e vai falar por que aquela festa foi elaborada. Que as crianças vão apresentar os trabalhinhos e mostrar o que a professora ensinou durante aquele período. Então, festividade é uma grande oportunidade de resgatarmos a família. São ferramentas, não são muitas. Reuniões, comunicação, projetos, cursos, festividades. Não são muitas, mas são ferramentas suficientes para nós começarmos a trabalhar. Para nós começarmos a trazer a família para dentro da escola e resgatar. Tem muita mãe. Talvez a gente vê muito o nosso lado como professor, e eu entendo, porque ao longo dos anos a gente vai ficando desmotivado, vai ficando meio ferido com algumas atitudes da família, mas tem muitos pais, muitas mães, que têm uma visão da escola que eles estudaram, da maneira como eles eram tratados. Dos pais que ficam do lado de fora do portão, e aí o pessoal da escola coloca sempre assim uma tia ou um tio com uma cara bem bravo, que barra todos os pais ali na porta, com aquela cara de aqui você não é bem-vindo. Então eles ficam realmente com uma determinada barreira. E eles precisam entender que eles são amados, que eles fazem parte. Nós não podemos apenas exigir e criticar e dizer, eles não educam, eles não cuidam. Mas nós precisamos criar oportunidades para que eles eduquem e cuidem. E o façam com amor, com alegria, porque eles vão saber que eles estão sendo apoiados. A escola hoje tem essa função, além de todas as outras. Além de todo o seu plano de aula, além de tudo aquilo que você tem que cumprir, o livro que você precisa terminar até o final do bimestre. Além de tudo isso, a escola tem um papel hoje diferente. E a Escola de Educação por Princípios veio para trazer mudança. Para trazer mudança na família. Aquela criança que de repente você achava e falava, nossa, essa criança é impossível. Quando a família for tratada, curada, restaurada, a criança vai ser automaticamente transformada. Então, muitas vezes, você está batalhando ali com aluno, alcança alguns resultados, melhora um pouquinho. Mas se você alcançar a mãe, o pai, a avó, o avô, o cuidador, o seu resultado vai ser 100%. Não é fácil. E eu sei que não é o objetivo idealizado de nenhum professor. Porque o professor, quando ele foi lá na faculdade, se formou, ele não imaginou que ele ia ter que trabalhar com pai e mãe, ele imaginou que ele ia ter que trabalhar com aluno. Essa é a nossa visão de professor. Eu vou cuidar de alunos. Mas hoje nós temos descoberto, através da experiência, da educação por princípios, de entrar na família, de mexer além do curricular, além do pedagógico, entrar na formação de valores, de princípios que não tem como trabalhar só a criança. A família precisa estar junto. E a escola precisa fazer o verdadeiro papel dela, da realidade brasileira hoje, que é assumir toda essa carência e trabalhar. Ficou muito pesado aí? Está pesando no ombro? Dá uma chacoalhada que alivia. Porque trabalho é trabalho. Se não fosse pesado, não chamaria trabalho. E nós fomos chamados para esse trabalho. Esse é o nosso trabalho. É cuidar
das nossas crianças. E por eles serem a herança de Deus, do Senhor. Um dia nós vamos devolvê-los, né? Os pais, uma hora entregam para a vida. A escola devolve para os pais. E vai chegar o dia que nós vamos devolver para Deus, porque todo mundo vai um dia, não vai? Ou alguém que é eterno? Então, nosso tempo com as nossas crianças é muito curto. O nosso tempo não é longo. É curto e nós precisamos aproveitar cada aluno, cada criança que chega à nossa escola, à nossa sala de aula, e recebê-lo como família. E fazer essa parceria e assumir aquilo que o promotor ontem estava falando, né? Os delegados, os juízes estão querendo, quer dizer, eles não estão querendo, mas o projeto deste promotor, a ideia é de devolver. Vamos pegá-los. Vamos pegá-los e junto com a família, nós vamos devolvendo aos pouquinhos. Tudo aquilo que a escola substituiu, fala para o papai e para a mamãe, olha, vai pegando de volta. Estou te ajudando, eu estou com você, mas você é a pessoa mais importante na vida do seu filho. Eu sei que tem professor e professora que fica todo orgulhoso, porque tem criança que gosta mais da professora do que da mãe. Tem aluno que chama a professora de mãe. Educação infantil, creche, isso acontece direto. E a professora fica com aquele pontinho de orgulho, né? Ah, gosta mais de mim do que da mãe, eu cuido melhor. Mas a gente não pode, a gente tem que se lembrar todos os dias de que aquela criança tem uma família. E tem que aprender a amar aquela família, e nós temos que ajudar a família a assumir aquela criança novamente. A devolver a criança para a família e educar a família. Essa é a nossa proposta. Essa é a nossa visão. Isso é o que sustentamos. E vale a pena. Talvez em 50 famílias que você tenha, você vai ver o resultado em 2, 3. Mas as que você ver o resultado será tão recompensador que vai te encorajar a continuar tentando. Alô? Para as próximas famílias. Você vai ser encorajado. Obrigada. Professora não está acostumada a falar com o microfone, por isso. Mas eu sei que o maior desafio de todos, de tudo isso que foi falado, é o amor. É o mais difícil. Porque quando a gente ama, a gente recebe, a gente abraça, a gente aceita, a gente ajuda, porque a gente ama. E o amor nos motiva. Então, eu acredito que o nosso maior desafio como educadores cristãos, como escola de educação por princípios, como professores, é amar. Eu vou pedir para você ficar de pé no seu lugar. Eu vou orar por você e vou encerrar essa palestra. Te lembrando que amor não é sentimento. Amor é mandamento. Então eu não vou orar para Deus encher o seu coração